paz, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente para dar continuidade a essa série de 1 João. Deixa eu deixar o recadinho aqui para vocês fixado. Vamos lá, né, para a honra e glória do Senhor. Juntos, fortalecidos no Pai. Deixa eu colocar aqui o recado. Seja bem-vindo. Vamos entrando. Eu vou estar dando continuidade hoje ao capítulo 2 de 1 de João. E aqui fica claro que a intenção dos livros de João é justamente mostrar Deus em você e através das suas atitudes, né? O tema nosso de hoje é justamente Deus em você. Como? E eu vou ler aqui com você, vou explicar versículo por versículo, mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença, Pai. Sou grata a Ti pela oportunidade de estar aqui lendo a Tua palavra, sendo canal de bênção em Tuas mãos, para que o Senhor venha falar conosco e trazer a transformação da Tua palavra, que é a semente que é plantada em nossos corações, para que as nossas ações sejam coerentes com a Tua verdade. Meu amigo Espírito Santo, eu me coloco diante de Ti, para que o Senhor venha fazer, Senhor, através de mim, em mim e através de mim. Nos colocamos agora, Pai, reunidas aqui nesta live, para que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus. Amém. Nai, seja bem-vinda. Não esquecem, vocês que estão entrando, de encaminhar no aviãozinho, para que mais pessoas possam participar e sermos alimentados da palavra. Ontem eu iniciei essa série de 1 João. Hoje, na oração das 10, eu orei sobre esse capítulo, mas eu não expliquei. E agora à tarde eu estarei explicando, lendo e explicando detalhadamente, né? O objetivo do apóstolo João aqui é mostrar Deus em nós, porque Deus é amor. Amém? Eu vou ler aqui então com você. Escrevo isso, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado. Não apenas os nossos, mas o do mundo inteiro. Então, aqui a gente sabe que o plano original de Deus, de alguma forma, foi enviar Jesus como o Salvador e a isenção dos nossos pecados, porque ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados ali na cruz, nos isentando disto. Não significa que não temos e devemos deixá-lo, mas assim, a gente tem agora alguém que é amigo sacerdote na presença do Pai, que é o próprio Jesus o justo, porque ele morreu por nós. Então, quando confessarmos a ele, como eu li ontem no capítulo 1, confessarmos o pecado a Jesus, ele é fiel e justo, além de nos perdoar, para nos sarar diante disso, para termos domínio sobre isso e esse tipo de pecado não nos dominar mais. Continuando. Essa é a forma de ter certeza de que conhecemos Deus da maneira correta. Qual é a maneira que ele diz? Guardar os meus mandamentos, né? Os mandamentos, a gente tem ele ali em Êxodo 20,
que foram feitos 10 através das tábuas que Moisés escreveu ali diante do que o próprio Pai deu a ele para nos orientar. Então, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, né? Tipo, não desejar aquilo que não é teu, honrar pai e mãe. Então, são 10 mandamentos, mas que quando Jesus veio, pela graça, né, de alguma forma, ele aumentou. Por quê? Porque o amor verdadeiro, ele reduziu, através de Jesus, os 10 em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o próximo, com certeza, eu não vou roubá-lo, eu não vou xingá-lo, eu vou perdoá-lo, eu vou honrá-lo, né? Por quê? Porque tudo tá no resumo do amor. Aí aqui diz assim, se alguém afirma, eu o conheço bem, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. Sua vida não combina com suas palavras. Mas aquele que guarda a palavra de Deus demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único meio de saber que estamos em Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu, ou seja, em obediência ao Pai. Porque Jesus, ele veio para nos livrar do pecado, mas ele o fez isso em total obediência a tudo aquilo que Deus estava dizendo. Então aqui está dizendo assim, se você conhece Deus, você precisa amá-lo. Se você de alguma forma está andando em Deus, você tem que guardar os mandamentos e viver esses mandamentos assim como Jesus o fez. Aí ele continua aqui, Bru, seja bem-vinda, Deus abençoe. Meus amigos, não estou escrevendo nenhuma novidade. Esse é o mandamento mais antigo que temos e vocês o conhecem muito bem. Sempre esteve implícito na mensagem que vocês ouviram. Mas talvez seja novo também, pois recentemente se manifestou em Cristo e em vocês. As trevas saem e a luz verdadeira começa a brilhar. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que essa verdadeira manifestação do amor de Deus reflete em nós, porque servimos a Jesus, e quando servimos a Jesus, temos ele como modelo para continuarmos servindo e caminhando dentro do que Deus quer, sendo luz, né? E aí ele fala assim, ó, as trevas saem e a luz verdadeira, ela começa a brilhar em você. Quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão habita na luz de Deus e não impede que brilhe a luz dos outros. Mas quem ainda odeia está na escuridão, tropeçando e não sabe que o fim está próximo, pois não consegue enxergar nada. Ou seja, não tem como eu dizer que eu estou em Deus, em Jesus, e odiando o meu irmão, né? Então, se você ama a Deus, se você vive dentro dos 10 mandamentos, além do que foi reduzido nos 2, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você não pode odiar o seu irmão. Aí ele diz aqui, ó, quero lembrá-lo, meus filhos queridos, de que os pecados de vocês foram perdoados em nome de Jesus. Vocês, veteranos, estavam no princípio e conhecem aquele que começou todas as coisas. Vocês, iniciantes, conquistaram uma grande vitória sobre o maligno. Uma segunda lembrança, vocês conhecem o Pai por experiência pessoal. Vocês, veteranos, conhecem aquele que começou tudo. E vocês, iniciantes, quanta vitalidade e força. A palavra de Deus floresce em vocês e sua comunhão com Deus os capacita a vencer o maligno. Ou seja, tinha os veteranos que andavam com Jesus, como João, de alguma forma estava ali, né, andando e caminhando com Jesus, mas os novos convertidos, que a partir do momento que conheceram Jesus, aqui ele está dizendo que eles têm força e vitalidade para fazer isso
de uma forma amorosa, de uma forma real, de uma forma forte, né, digamos assim, para vencer o maligno. Não amem os costumes do mundo, não ame os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Ou seja, tudo aquilo que desagrada a Deus do mundo, né, nós não devemos amar, que é o amor por si próprio somente, não olhar a dor do outro, né? Porque o amor que o mundo dita é eu em primeiro lugar. O amor, segundo a palavra, é o outro em primeiro lugar, no sentido de que eu vou fazer aquilo que Jesus faria. Jesus em nenhum momento pensou nele próprio. Ele não pensou na dor, ele não pensou quando a coroa de espinhos veio sobre a sua cabeça, ele não ficou pensando as chibatadas e quantidades que ele teria, os pregos, né, que foram enfiados, né, ali em suas mãos. Então significa que em nenhum momento Jesus pensou na dor dele. Ele pensou o que ele estava fazendo por amor ao Pai, em obediência ao Pai, pela humanidade, por mim e por você. Então o amor do mundo é tudo aquilo que você... é um amor egoísta. Então não é amor, né? É um egocentrismo, porque o amor verdadeiro que é Deus, o amor de Deus é doador. A gente está vendo agora, louvado seja Deus, diante de tantas adversidades ali no Rio Grande do Sul, quantas pessoas, mesmo em meio a tudo que a gente está vivendo no país, né, estão doando, estão se envolvendo, estão ali ajudando, estão de alguma forma se movimentando em prol da condição do outro. Isso reflete o amor de Deus, isso é a verdadeira bondade, isso é Deus através das pessoas. Esse é o verdadeiro amor. Então aqui diz que não ame os costumes do mundo, não ame os valores do mundo, o amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que acontece no mundo, que é o desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantindo a eternidade. Ou seja, se você anda segundo a palavra, que é o que Deus diz em seus mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, isso é verdadeiramente andar conforme a direção de Deus. Porque você não vai pensar só em você, você vai pensar no outro também, como Jesus fez, como Deus fez. Aí aqui ele continua: filhos, o tempo está quase se esgotando. Vocês ouviram a notícia de que o anticristo está chegando? Bem, eles estão em toda parte. Há um anticristo em todo lugar. E é por isso que sabemos que estamos perto do fim. Eles nos deixaram, mas nunca estiveram conosco de verdade. Do contrário, teriam se firmado conosco, fiéis até o fim. Quando nos deixaram, mostraram quem são de fato e que nunca foram um dos nossos. Então João estava dizendo ali, porque eles estavam aqui na igreja na cidade de Efésios, né? Éfeso, é isso mesmo. E aí ele estava orientando aquele povo, né, justamente de que aqueles que diziam amar a Deus, ter Jesus, andar nos caminhos do Senhor, que os deixaram, né, significa que eles são anticristo, porque eles estiveram ali no meio, mas as suas ações não correspondiam exatamente com o que a palavra de Deus diz. Então, por isso que a Bíblia fala que ele é anticristo. É assim, deixaram Cristo para viver o que queriam, de acordo com o que o mundo ditava, ou as regras ditavam ali. E ele fala que isso está em todo lugar, né? Até hoje nos nossos dias. Claro que esse anticristo aqui são pequenas pessoas que não querem Jesus, mas a gente sabe que o anticristo que vai ser aquele que vai sentar lá no templo em Jerusalém e que vai dominar aí por um tempo, esse já está também entre nós e no tempo certo ele vai assumir. Espero em Deus, em nome de Jesus, a gente já não estar aqui, a igreja já ter sido arrebatada, né? Mas de alguma forma significa que
sempre existiu pessoas anticristos, né? Porque aqui ele diz que eles estão em todo lugar. Aí ele fala assim, mas vocês são, o santo ungiu vocês e vocês sabem disso. Eu não escreveria para dizer algo que não sabem, mas para confirmar a verdade que já é conhecida e para lembrar que a verdade não produz mentira. Ou seja, aqui ele estava dizendo assim, existem essas pessoas que são anticristo, mas vocês são verdadeiros, vocês estão aqui caminhando, vocês estão perseverando, vocês estão demonstrando o amor, o cuidado e a luz de Jesus em vocês e através de vocês, né? Aqui ele estava dizendo que aquela pessoa que está em Jesus, ela não mente, porque o pai da mentira é o diabo, né? Então, quem está mentindo aqui? Aí ele pergunta, ora, aquele que nega que Jesus é o Cristo divino, esse é o que mente. Esse é o anticristo, aquele que nega que Jesus Cristo veio como homem, morreu e ressuscitou, né? Então, quem nega isso é um anticristo. A própria Bíblia está dizendo aqui. Aí ele diz assim, e isto que faz o anticristo, negar o pai e negar o filho. Então, o que é o anticristo? Ele nega o pai e ele também nega o filho. Quem nega o filho não tem parte com o pai, mas afirma o filho, mas afirmar o filho é abraçar o pai. Ou seja, se você aceita Jesus, você aceita o pai. Se você aceita o pai, você aceita Jesus. Então, isso é viver verdadeiramente o amor em relação a Deus. Né? Ser firmado em Jesus, ser firmado em Deus, obedecer os seus mandamentos, caminhar segundo a direção da sua palavra. Aí aqui ele diz, não se afastem dos que ouviram desde o princípio a mensagem original, que ela permeia a vida de vocês, e se o que ouviram desde o princípio criou raízes, vocês viverão plenamente no Filho e no Pai. É exatamente o que Cristo prometeu, vida eterna e vida de verdade. Ou seja, ele está dizendo assim, você que ouviu desde sempre a verdade, você que está firmado em Jesus, continue andando com essas pessoas que ouviram a mensagem original, que estão firmadas na rocha que é Jesus. Né? E aí ele fala que nessa afirmação, cada pessoa que anda assim é exatamente o que Cristo prometeu, porque ele vai dar vida eterna e uma vida de verdade para essa pessoa. Escrevi para adverti-los quanto aos que tentam enganá-los, mas eles não são páreo para o que está profundamente enraizado no coração de vocês. A unção de Cristo. Então, você que está firmado na palavra, você que está firmado em Jesus, você que em meio à tempestade, em meio a situações adversas, sabe que Deus está no controle, sabe que Deus ele não vai te desamparar, você não vai titubear perante o amor que você tem por Deus, porque o amor de Deus ele é fiel para conosco. Afinal, ele deu seu filho único, o único filho amado para morrer por mim e por você. Então aqui ele diz, a unção de Cristo nada menos que isso. Vocês não precisam que ninguém apresente nenhum ensino novo. A unção de Cristo ensina a verdade sobre tudo acerca de vocês mesmo e dele, sem a contaminação da mentira. Vivam verdadeiramente aquilo que aprenderam, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A verdade de Jesus sempre foi a mesma, desde o início até o fim. Então é essa verdade que a gente tem que caminhar. Aí ele diz ainda assim, agora filhos, permaneçam com Cristo, vivam plenamente em Cristo, estaremos prontos quando ele se manifestar. Prontos para recebê-lo de braços abertos, sem motivo de vergonha e sem desculpas esfarrapadas. Uma vez que vocês estão convencidos de que ele é correto e justo, não terão dificuldades de reconhecer que todos os que praticam a justiça são os verdadeiros filhos de Deus. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque João ele está dizendo aqui a respeito do amor verdadeiro.
a respeito da entrega verdadeira, e que se você ama o pai, você ama o filho. Se você ama o filho, você tem o pai. E aí, dentro disso, entra os mandamentos, porque aqui, ó, reforço, eu li aqui, ó, ele diz assim, ó, quando ele se entregou como sacrifício pelos nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado. Não apenas os nossos, mas o do mundo inteiro. Essa é a forma de ter certeza que conhecemos Deus da maneira correta. Guardar os seus mandamentos. Se você guarda os mandamentos de Deus, você anda dentro dos mandamentos de Deus, você tem a Deus e você tem um filho. Se você tem um filho, você tem a Deus. E aí você vai caminhar dentro do amor, caminhar dentro do respeito, caminhar dentro da obediência. Porque tudo que Jesus fez foi o que Adão não conseguiu fazer. Adão, ele desobedeceu a Deus. E Deus havia feito Adão puro, limpo. Adão não tinha pecado algum. Mas o que ele fez? Ele pecou contra Deus. E aí Deus precisou mandar seu filho amado para morrer por mim e por você. Para que um filho, né, como entrou o pecado por um homem, que foi Adão, também entrou a salvação, a santificação, o amor verdadeiro, a obediência plena por Jesus Cristo. Então, isso que é importante. Quando você ama Deus, você obedece os mandamentos dele, né? Se você quiser dar uma lida melhor, vai em Êxodo, que você vai ver lá, Êxodo 20, os mandamentos que ali estão. Mas no Novo Testamento está dizendo que desses 10, o que Deus fez? Jesus fez. Ele, de alguma forma, reduziu esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo e de todos, e o próximo como a si mesmo. Então significa que eu e você devemos caminhar em obediência, em amor à palavra, em amor a Deus, em amor a Jesus, não negando, porque quando você nega o filho, você nega o pai. Quando você nega o pai, você nega o filho. E a palavra de Deus, ela diz que você só terá acesso a Deus através do filho. Ninguém vai ao pai senão através do filho. Então, toda e qualquer religião que Jesus não é o centro, que é ele que vai fazer a ponte entre Deus e os homens, está fora da palavra de Deus, porque Jesus é o centro. Jesus foi o único que morreu e o único que ressuscitou, né? A gente entende que a mãe dele foi uma mulher extremamente maravilhosa, foi uma mulher abençoada. Eu penso que Maria, ela teve 2 grandes privilégios. O privilégio de carregar em seu ventre o Salvador, mas também a dor humana de uma mãe, de perder seu filho daquela forma como ela perdeu, mas que de alguma forma, diante de todo aquele sofrimento de Maria, ela sabe que o Salvador ressuscitou, ela sabe que o filho está à destra do Pai, e ele foi o único que ressuscitou em toda a vida, em todo o mundo. O único que ressuscitou e pode fazer intermediação entre Deus e os homens é Jesus. É Jesus. Então significa que de alguma forma nada, ninguém, não tem como eu pedir para um santo fazer algo por mim, porque apesar da vida idônea, da vida correta, da vida devota, de boas ações e caridades, ele não ressuscitou. Então ele não tem o poder de falar com Deus estando morto, né? Iremos, né, no caso, todas as pessoas que morreram irão ressuscitar pela primeira vez quando Jesus arrebatar a igreja. E aí todos os que estão mortos irão ser arrebatados, eles viverão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, não sei se a gente vai estar lá vivo ou não, né? Se estivermos mortos, estaremos com ele. Mas se estivermos vivos, nosso corpo será transformado num corpo glorificado para subir com Deus. Então, de alguma forma, significa que o único que tem poder, porque ele venceu a morte e pode falar diretamente com o Pai, é o Filho. Então, a própria palavra diz isso. Depois da morte vem o juízo. O juízo ainda não aconteceu,
porque não houve ainda o primeiro arrebatamento, nem o segundo arrebatamento, né? Então, após tudo isso acontecer, vivermos aí, né, quem ficar, viver o Apocalipse, viver aí o Armagedon, toda essa situação onde a palavra de Deus diz ali do Apocalipse, aí sim, todos estaremos com o Pai lá na glória, aí vai vir o juízo, né? Que aí Deus vai separar: vindes, amados do meu Pai, e apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço, né? Então, que você esteja na categoria amando e obedecendo a Deus. Vinde, benditos do meu Pai, entre, né, nas regiões celestiais. Então, que eu e você possamos refletir a palavra, obedecer a palavra, viver a palavra e sermos luz, porque Deus reflete nas nossas ações quando não pensamos somente em nós, né? A gente está tendo aí exemplo, ressalto novamente, tantas pessoas, tanta cidade, tantos estados, né? Enquanto o governo não está, né, de alguma forma, agindo em prol do povo como deveria, do Rio Grande do Sul, muitas pessoas têm se levantado. A minha cidade aqui de Sorocaba, a gente já enviou domingo agora um avião, mais vários caminhões. Hoje o prefeito disse novamente que continua chegando alimentos, continua chegando, e aí um outro avião se doou novamente para levar tudo isso novamente. Então, a gente vê, né, Balneário Camboriú, Chapecó, tantos outros estados, a gente vê aí Neymar, a gente vê aquele Luciano Lang, né, que é o dono da Havan, o quanto aquele homem tem sido levantado por Deus e tem feito por aquele povo, né, pessoas famosas, pessoas que realmente estão aí se doando, né, para ajudar tanta gente num momento de calamidade tão terrível. Então, que eu e você possamos demonstrar esse amor, possamos amar o próximo, não só diante de uma calamidade, mas amando os nossos irmãos, amando os nossos familiares, perdoando, né? Amando como Jesus nos ensina a amar. Como ele nos amou, ele não olhou a nossa imperfeição, ele simplesmente olha a nossa obediência, e tudo que foi imperfeito ficou para trás. Então, que você também possa olhar como Jesus olhou e caminhar aqui na terra como ele caminhou, como eu li aqui na palavra, né? Aqui está dizendo: quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu, ou seja, uma vida de renúncia do pecado, de obediência plena, de amar o Pai e agradar o Pai, e obediência. A palavra de Jesus se resume em uma única atitude: o amor ao Pai e a obediência plena diante daquilo que ele precisava fazer por mim e por você. Amém? Então vamos orar. Amanhã de manhã eu estarei orando às 10 horas da manhã em 1 João capítulo 3. Às 15 horas eu vou estar explicando o capítulo 3 inteiro. E aí na quinta-feira eu termino o 4, na quinta, e na sexta de manhã eu oro 10 horas da manhã o capítulo 5, e à tarde eu explico. Então, que possamos ficar firmados nessa palavra e se doarmos e termos misericórdia e agirmos, não só orar, mas ter uma ação condizente, né? Seja um Pix, seja uma ação. Eu vi agora recentemente que a Michelle Bolsonaro, ela disse que eles estão precisando de doação de sangue. Então, que você possa refletir o que a palavra de Deus diz, que é se doar por cada um. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigada. Obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada, Pai, porque a tua palavra está nos ensinando que o Senhor em nós, através da vida e exemplo que Jesus teve aqui na terra, que quando amamos o Senhor, deixamos, Pai, o nosso eu, o nosso egocentrismo, a nossa vontade própria,
para viver aquilo que é a tua vontade. Espírito Santo de Deus, que possamos cada dia renunciar ao nosso eu, renunciar ao nosso ego, renunciar à mesquinhez, renunciar, Pai, tudo aquilo que possa somente beneficiar nós mesmos, mas que possamos fazer tudo para benefício próprio, mas alcançando outras vidas, e que a graça e o teu amor em nós transborde não só na nossa vida, mas na vida de quem precisa, seja através da obediência plena, através de doações, através de um abraço, através de um perdão, através, Pai, de anunciar a tua palavra. Então, meu amigo Espírito Santo, que possamos demonstrar que temos Jesus, vivendo como ele viveu, escolhendo obedecer, escolhendo amar a ti, escolhendo caminhar segundo a obediência da tua palavra, que é amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, Espírito Santo de Deus, nos capacita, nos leva, Senhor, a obedecer plenamente a tua palavra, nos leva, Deus, a caminharmos segundo, Pai, aquilo que é a tua direção, segundo o que a tua palavra nos diz, o exemplo que Jesus foi para nós, que caminhamos com esse exemplo, não só em palavras, mas em atitudes, para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu te bendigo, assim eu te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando mais uma coisa, que a oração da manhã acabou ficando no meu outro Instagram, que é o Tatiana Dutra. E de alguma forma, quem quiser acompanhar, né, João 2, a oração ficou lá, ou de alguma forma tem no YouTube também. Aí acessem o YouTube, que está lá também a oração. Amém? Não esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu like, e se você sentir no seu coração, semeie nesse ministério. Deus te abençoe. Fica com Deus.